Bom, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Ó, nesse novo tempo que estamos vivendo, né, desse novo jeito que temos que estudar, o professor tem que dar aula, o aluno tem que se adequar. Olha que engraçado, o primeiro ano de tecnologia e inovação, a gente precisa inovar usando tecnologia. Então, a matéria caiu a calhar, digamos assim, não é nem matéria, esse componente curricular. Ele caiu a calhar em todas as turmas. Quando lemos o primeiro texto que tinha na apostila, a parte que mais teve discussão, que mais chamou a atenção do pessoal, foi fake news. E é muito importante nessa época de pandemia, nessa época de informação, né, a gente conseguir usar a matéria de tecnologia e inovação, componente de tecnologia e inovação, para discutir um pouco, aprender um pouco sobre fake news, né? O que a fake news, o que pode acontecer com uma fake news? A gente já discutiu isso. A gente pode discutir uma fake news, a gente pode fazer uma fake news. Fazer não, né? Aliás, a gente pode fazer também fake news, né? Se vocês não estivessem me vendo, se vocês não me conhecessem, eu poderia falar que eu sou um cara extremamente bonito, sarado e... Pô, professor mó gatinho. Vai lá ver na vida real, professor gordo, com sono, querendo tomar chá no meio da aula, né? Ou café. Mais chá, porque chá mate eu gosto mais. Mas eu poderia criar, se vocês não me conhecessem pessoalmente, essa fake news sobre mim, né? Então, a gente vai focar em fake news, né? O nosso mês de maio inteiro de tecnologia e inovação vai ser sobre fake news. O site que eu montei para vocês é para ter as informações tudo certinho. A aula 1 é este vídeo. A aula 2 serão alguns... eu vou deixar vou deixar 3 leituras para vocês. A aula 3, vocês vão ter que participar de um fórum. E a aula 4 é uma surpresa que vai ser bem legal, tá? Tem a ver com o que a gente está vendo aqui. Então, ó, seguindo aqui, que eu acabei de comentar com vocês, né, as 4 aulas do mês. Vídeo, reportagens, atividade do Google e uma surpresa. Para atividades do Google, depois eu vou gravar um vídeo explicando certinho, tá? Como que entra, tudo belezinho. E ó, pra gente começar a falar sobre fake news, aliás, para eu começar, né? Infelizmente não tem como fazer um debate online ainda. Mas ó, eu peguei um parágrafo, né? Eu não gosto de fazer slide com muita frase pra gente ficar lendo, que eu acho um porre. Mas peguei uma fala. Eu vou cometer um pequeno crime de propósito aqui. Eu vou ler isso e eu não vou explicar de onde está vindo, tá? Não agora, vou explicar daqui a pouco. Ó, achei muito legal ler isso daqui para aula, tá? Trazer isso para aula. Nos últimos anos, as notícias falsas, as fake news, estabeleceram-se como uma das principais discussões públicas no mundo. É um problema complexo e amplo, envolvendo política, mídias e sistemas tecnológicos, apresentando-se no discurso público como algo que ameaça a legitimidade política dos processos democráticos e a formação da opinião pública dos cidadãos. Na medida em que as fake news crescem em destaque, enquanto problema político com potenciais efeitos aos direitos individuais e coletivos, surgem respostas regulatórias, legislativas e jurídicas ao problema. Estas, por sua vez, podem se tornar outra ameaça, neste caso para o direito à liberdade de expressão e do direito à privacidade. Então, ó, pessoal, a gente não vai conseguir fazer toda uma discussão em pouco tempo sobre fake news, porque fake news daria um bimestre de discussão, daria meses de discussão. Até porque aonde que a gente pode parar de falar para alguém, ó, não fala o que você tá falando, até porque senão a gente interfere até na liberdade de expressão, mas também até o quanto a gente escuta gente que não tem a menor ideia do que está falando, falar, e essa fala prejudicar alguém, matar alguém, né? Então, é complicadíssimo, é um assunto, como disse aqui, complexo. Não fui eu que escrevi isso, daqui a pouco eu falo de onde eu tirei e de quando eu tirei, tá? É importante saber disso, porque quem já está assistindo a aula e falou, poxa, o professor tem um viés político na fala dele, nesse texto.
Surpresa daqui a pouco, hein? Pessoal, ó, eu peguei aqui, dando uma caçada no Google, é uma foto de uma reportagem do Estadão. Ela está lá na referência depois, quem quiser assistir, que fala sobre as fake news e o Ministério da Saúde. Olha só, o Ministério da Saúde, ele em 2018, né, ele catou fotos, ó, até mais antigas, ó, 2016, aqui essa, que em 2016 surgiu um boato muito grande nas redes sociais falando que as vacinas elas estavam fazendo as crianças terem outros problemas. Então, começou a se espalhar muito e o índice de vacinação caiu drasticamente. Muito, caiu muito. Doenças que já estavam curadas voltaram, tipo sarampo. Então, essa não vacinação, assim, essa fake news, por exemplo, quem fez isso, quem achou que, olha, eu conheço um caso que a pessoa desconfiou, ela não estudou, ela desconfia e começa a passar essa notícia. E ela vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco eu tenho um videozinho, eu vou passar um videozinho para vocês, para a gente analisar como é complicado isso. E olha que o videozinho é besta, hein? É algo besta assim, é algo mais engraçado, né, para não ficar uma aula tão séria. Outra que também começou isso faz muito tempo, eu lembro que eu recebi no Facebook, se não me engano eu recebi até no Orkut na época, que estava falando que dentro das frutas estava vindo com sangue para as pessoas ficarem com AIDS. Então, imagina só, a fruta foi posta para venda, ela foi colhida há vários dias atrás e o sangue ali ia continuar com o vírus, né? Então, a pessoa que fez isso, fez essa... Ó, já errou até o acento aqui, ó. Esse é um dos jeitos, tá, de ver fake news. Geralmente o português é meio... dá uns tropeções, assim. Então, fake news, ela é feita com vários motivos. Alguns porque a pessoa acha que... Então a pessoa acha que o remédio faz bem. Por quê? Porque ela acha que faz bem. Gente, para falar que o remédio é efetivo, bom para alguma doença, tem que ser muito bem pesquisado. Porque você vai lá, você coloca lá, você fala, eu acho que tal remédio faz bem para tal doença. E se ele não faz? E se ele mata mais do que ele cura? E é o que está acontecendo agora. Tem remédio que está matando mais do que está curando. Isso é comprovado por estudo, né? E tem gente que continua batendo no peito falando que aquele remédio é bom. E detalhe, quem precisa realmente desse remédio está se ferrando para achar esse remédio para comprar. Então olha só a fake news, o ciclo de coisas ruins que ela faz, né? Então é por isso também que eu fiz questão de pegar fake news para ser nosso primeiro grupo de aulas de tecnologia. Hoje em dia, se você posta no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, uma notícia que ela é falsa e você tem bastante seguidor, tem um ciclo de amizades, você é bastante influente, tem agências independentes que já fazem essa checagem. Então se eu vou e coloco lá que... Falo lá que um cara fez tal coisa, ele não fez. E já tá bem difundida essa notícia que ele não fez. Ele tá levando essa culpa à toa. Então em vez de aparecer notícia, vai aparecer lá uma informação. Que a rede social já desenvolveu essas em conjunto com alguns lugares que fazem checagem. Ela já desenvolveu essa ferramenta e coloca lá, esta informação é falsa. Então, quando coloca isso, já quer dizer o quê? Já quer dizer que aquilo é uma fake news comprovada. Beleza? Bom, vamos dar uma descontraída, o papo tá muito sério. Embora seja um papo muito sério. Ó, pra gente falar o que é fake news. Fake é falso, news é notícia. É uma notícia falsa, literalmente, na tradução. Tá aí, guarda isso daí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo. Pra dar uma descontraída, ó, vou mostrar um videozinho pra vocês. O link, eu vou baixar, deixar bem baixinho. Deixa eu voltar que essa parte deu uma travada, mas não pode travar, ó. Repara que ninguém tá vendo a mulher, ó. E ela tem que repassar.
Já mudou, hein? Agora já mudou muito o que tava no começo. Já tá completamente diferente, gente. Ó. Bom, pessoal, bem diferente, né? Como começou e como terminou. A fake news é tipo isso. Então, alguém vai e fala uma informação para alguém. E é um dos tipos. Tem a fake news também, que ela é feita de propósito. Ela nasce de propósito sendo falsa. Né? Para que alguém ganhe dinheiro em cima disso, enfim, para que alguém ganhe alguma vantagem. Mas, por que eu mostrei esse videozinho para vocês? Vocês viram que a expressão corporal começa de um jeito e ela acaba completamente diferente. Porque cada pessoa que foi recebendo a informação, ela foi modificando mínimos detalhes. A mulher foi lá e colocou as duas mãos juntas, aí um colocou a esquerda e a direita. Aí a pessoa prestou atenção, mas depois inverteu. Acabou os dois braços abertos, assim. Então, a fake news ela funciona desse jeito. Se eu dou uma informação, o que acontece numa sala de aula, a mini fake news da sala de aula, que acontece muito. Por exemplo, a gente na sexta-feira não tem aula de tecnologia. Aí um aluno confunde o horário e fala: professor, sexta-feira não vai ter aula com o senhor, né? Aí eu respondo: não vai ter aula. Alguém captou as palavras: sexta-feira não vai ter aula. Então já começa: sexta-feira não vai ter aula? De repente, no intervalo, aí vem a coordenação e a direção falando: gente, alguém falou que sexta-feira não teria aula porque os alunos estão todos falando. Então, olha, começou com uma resposta porque sexta-feira não teria aula de tecnologia, porque a aula seria de quarta ou de quinta. Só um exemplo.
Tá? E não que esse exemplo é real, assim, mas estou falando que pode acontecer. Geralmente, quando acontece isso, o professor mesmo na sala de aula já fala: gente, não, eu estou falando que sexta-feira não vai ter aula da minha matéria, mas é um dia normal. Então, uma pequena fake news, assim, um pequeno exemplo do nosso universo. E pessoal, como que a gente combate uma fake news? A palavra fake é falso, o contrário de falso é verdadeiro. Então, não adianta achar a notícia assim. Eu sou professor de matemática. Eu não posso falar, por exemplo, que um remédio faz bem porque eu ouvi falar que uma pessoa se curou. Mas e outra pessoa? Eu vou dar um exemplo prático aqui de casa. Uma vez eu peguei eu tava com alguma coisa ruim no pulmão, tava com uma bronca ou alguma coisa. E eu tava muito ruim, assim, eu tossia muito. Isso foi em 2003, 2004. Eu tossia muito. E nada melhorava. Fiquei 2 meses assim, tossindo. Aí eu fui no médico. O médico passou um remédio que custa 3, 4 reais. Né? O nome dele, eu vou falar bem rápido porque não é para se automedicar. Eu tomei esse remédio, né? E eu vou dar um exemplo ruim, infelizmente. Eu tomei esse remédio porque o médico me passou. Ainda não vou falar o nome não, pra não sugerir essa automedicação. Minha esposa, né, na época a gente namorava, depois de algum tempo ela foi e também começou a tossir. Aí o que eu fiz? Pô, fui lá na farmácia. Falei, olha, resolveu pra mim, eu fiquei 2 meses, então pra ela vai ser uma belezura. Eu comprei esse remédio, gente, e ela tomou. Esse remédio, ele é um broncodilatador. Ele age no pulmão para alguma coisa que está no seu pulmão ou nessa região. A tosse da minha esposa era tipo uma inflamação de garganta. Não era inflamação, eu esqueci a palavra agora. Daqui a pouco ela vem e eu volto nisso. Ou seja, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E quando ela tomou esse broncodilatador, o coração dela acelerou. Ela quase teve um ataque. Então, ó, fake news criada por mim, para minha esposa. Toma isso que melhora. Então, automedicação, entre aspas, quando a gente faz porque a gente acha que é bom, pode não ser. Pode ser pior do que não tomar nada. Tá, então, a palavra que tinha fugido era irritação. Ela estava tossindo por irritação na garganta. E eu tentei dar um remédio para ela, no alto dos meus 22, 23 anos, que tinha melhorado para mim, né? Pô, melhorou pra mim, eu tava ruim pra caramba, tosse de cachorro, então vai melhorar pra qualquer um. Não, não é isso. Inclusive ela quase teve um problema muito mais sério. Então por isso que é importante, gente, pra fake news, pra essas coisas, a gente conhecer a verdade. Tem estudos que dizem isso, tá? E bom, pra falar a verdade, pra aula de hoje também, e esse daqui já começa a ser um pouquinho a próxima aula, porque eu vou indicar 3 leituras para vocês. São 3 reportagens de tamanhos diferentes. E além disso, né, eu vou mostrar para vocês um estudo e vou mostrar uma live de um cara extremamente sério. O cara é pós-doutor no que ele fala. Então ele não é que ele fala o que ele acha, ele fala o que ele estudou. Daqui a pouco eu vou mostrar rapidinho para vocês. Pessoal, aquela primeira fala que eu peguei, que eu mostrei pra vocês, ela, pra falar a verdade, ela é um estudo. Agora eu estou desfazendo o crimezinho que eu estava fazendo. Se eu falo que aquilo fui eu que escrevi, mas não foi, eu estou me apropriando indevidamente de algo muito sério. Então, ó, foi feito pelo Valdo Almeida Ramalho. Foi um trabalho de conclusão do curso de Direito no Rio. FGV, gente, faculdade top. Orientadora, a professora doutoranda Jéssica Reia, que eu conversei com ela, né, mandei mensagem. A surpresa vai estar por aí, eu não vou falar ainda, mas em breve. E, gente, esse estudo aqui, vocês vão ver daqui a pouco quando que ele foi. E não é que assim, como que se acontece um trabalho desse? Ele estudou, ele pesquisou muito, tirou o sono, deu gastrite, ele parou de comer alguma coisa um dia, né? Deixou de se divertir para fazer esse estudo, com a Jéssica lá puxando a orelha dele, falando, dando referências, dando uma orientação.
Só que não é só que os dois chegaram e falaram assim, pronto, está pronto o nosso trabalho. Tem mais gente que tem que falar, ó, tá bom mesmo, hein? Então é feita uma banca. Então outros dois professores também falaram isso. Também deram o ok. E ó, vendo rapidinho aqui, eu quero para aula 2 que vocês leiam essas 3 reportagens, ó, que estão aqui. A primeira é de um site do UOL, né, uma página do UOL que fala sobre tecnologia, que é o Tilt. Legalzinho. Meu, se você gosta de tecnologia, guarde esse site que é bem legal. Tá? uol.com.br, o endereço está ali embaixo. /Tilt. Ele fala sobre várias coisas. E aqui, ó, uma coisa bacana. Bacana. É horrível, né? Mas dá pra gente fazer uma análise. Eu posso fazer uma análise extra que não está aqui, por causa do convívio que eu tenho aqui em casa com a minha esposa. Minha esposa, ela é tradutora de espanhol. Então, e é uma coisa que eu vou até dar um exemplo prático aqui também, ó. Tá falando sobre que a maioria dos brasileiros não sabe identificar fake news. E aqui, ó, o Brasil ficou em 6º lugar dos que não sabem, 62%. Atrás do Peru, da Colômbia, do Chile, da Argentina e do México. Então, a população não sabe, de acordo com um estudo sério também de uma empresa, ó, é um dos maiores antivírus do mundo, uma das coisas que ele produz, com certeza tem mais coisas. E ó, tá falando que o termo, ó, essa parte aqui do termo, tá mostrando que o Peru, por exemplo, tem bastante gente que não sabe o termo fake news. Mas tem um porém também. Nos países que falam espanhol, há uma certa restrição para o uso de termos americanizados, que nem a gente fala fake news. A gente está falando em inglês para se referir a um termo que a gente já faz a tradução de cabeça. A gente já sabe que fake news é algo falso, uma notícia falsa. Lá nesses países que falam espanhol é um pouco diferente. Por exemplo, a gente usa o mouse, né, aqui no Brasil. Lá não, lá é ratão. Então eles não traduziram, não, eles traduziram, aliás, eles não falam o termo em inglês. Tá? Opa, tira o fone não, então. Então esse é um dos motivos, né, do termo. Mas eu não vou ficar lendo aqui com vocês, porque essa é uma das tarefas da aula 2. Além disso, essa daqui, ó, pessoal, e outra coisa, só rapidinho mostrando, é uma reportagem um pouco mais curta. Aí fala, poxa, professor, curto, ó, mas tem bastante texto, o texto ele é espaçado, a letra é grande, tá? Deem uma lida. O segundo texto, esse texto já é mais denso, já é uma reportagem mais completa, tá? Que é do Canal Tech, também de tecnologia. É um estudo que tá fazendo 1 ano agora, provavelmente depois que alguns de vocês assistirem o vídeo, estiverem fazendo a atividade, já vai ter completado 1 ano. Que fala sobre um estudo sobre uma das maiores faculdades do mundo. Então é bastante bacana, que deem uma lida, é importantíssimo. Né? Aqui, ó, tá falando até que ela é mais popular, gente. Então, nesse mundo de likes que a gente vive, nessa coisa de vou postar uma besteirinha para ver se todo mundo curte. Olha, as fake news, então, elas têm mais curtida que os outros. Então é complicado. Tá, mas tá aqui. Deem uma lida, tô brincando, essa daqui é menor que a outra. Eu falei invertido. Essa é um pouquinho menor. E além disso, aquela foto que eu peguei dessa reportagem aqui. Eu não quero fazer aquilo que está abrindo a mais de notícias e de propaganda, não tem a ver, tá, gente? Assim, pode ser falar bem, falar mal, enfim. Eu tô aqui e tá saindo o que tá no jornal aqui da hora. Tá, hoje é dia... Eu não sei nem o dia que é hoje aqui. Mas eu tô... Deixa eu pegar no celular rapidinho. Tô gravando dia 13 de maio. Agora são 7h48. Então o que tá aparecendo não é nada pensado, nada que eu quero isso, aquilo. Eu posso até querer, mas eu não transpareço aqui. Essa reportagem já é um pouquinho mais velha, ela é de 2018, mas ela ainda é muito atual. Tá, então, deem uma lida, super importante também. Aqui falando sobre fake news, sobre a saúde e como é importante, o momento que estamos vivendo. Tá? Então, ó, ela também é um pouquinho densa, mas densa assim, ela é um pouco grande, um pouco longa, mas deem uma lida, é bacana. Vou mostrar pra vocês também, ó, aquela pesquisa. Tá aqui, ó.
ela já tem 71 páginas, porque é um estudo, né? O Valdo gastou muito tempo, usou muito tempo de sua vida pesquisando para não escrever abobrinhas. Hoje ele tem propriedade para falar sobre isso, com certeza. Esse estudo ele foi feito em 2018, tá? Muito importante falar isso para não parecer que é algo que eu estou falando, querendo atingir fulano, ciclano. Não, longe disso. Quero dar aula. Então, ó, aquela parte que eu peguei é o começo. Antes disso, a declaração, ó, os agradecimentos, né, que ele fez. E quando ele começa mesmo, aqui tem uma frase tipo de incentivo. Quando ele começa, eu peguei o começo do resumo dele. Então é um estudo bem complexo, bem detalhado, muito bem feito. Eu dei uma lida nele quase todo. Inclusive ele me atrasou um dia para eu ter gravado ontem, mas eu estava lendo, achei muito legal. Até eu estava lendo também, para não falar abobrinha na minha aula, né? Eu tenho uma responsabilidade com vocês. Então, que legal, estudo muito bem feito. Tá aqui também, o link vai também, tá no que eu estou fazendo lá no Google Classroom e também no site, que eu vou passar depois pelo Facebook da escola. E aqui, ó, pessoal, essa daqui foi uma live. O que acontece com quem pega coronavírus? Se você tiver Covid-19, do Átila. Sintomas que vai sentir e por quê? Vamos dar uma olhada no curso. O Átila tem bastante inscritos, mais de 1 milhão de pessoas. As lives que ele faz, deixa eu só deixar no mudo rapidinho. As lives que ele faz, muita gente está assistindo, né? Ele é pós-doutor, ele é muito conhecido na área, assim, ele é um divulgador muito famoso e didático, assim, o que ele explica de um jeito mais fácil. Eu não vou passar o vídeo todo aqui. Agora que ele entrou em contato. Mas ó, para ele falar sobre Covid, na corrente sanguínea, mesmo ele já tendo estudado muito, aqui ó, ele foi atrás de estudos também. Por quê? Porque isso daqui é uma informação que ele não pode ser irresponsável de falar que ele acha que se tomar chá de camomila com 4 gotas de limão e beterraba vai fazer bem. Se ele fala isso daí, ele está se agredindo. Ele passa uma informação falsa. Pode ser que aconteça de fazer bem para um ou outro. Sem estudo não dá para provar nada. Tá? E o achismo lembra que pode fazer algo de ruim. Tá bom? Então, ó. Pessoal, vídeo tá aí. Referências estão todas aqui as reportagens para vocês lerem na aula, para aula 2. Estão todas aqui na referência. Vocês precisam ler a primeira, a segunda e a última. Esse daqui é o estudo. Quem quiser ler também, fique à vontade, gente. Coloca como uma meta de vida produzir um, se formar. Isso é importante. Tanto o vídeo do telefone sem fio, lá da expressão corporal, quanto o do Átila estão aqui também, para quem quiser. E desculpem um pouco o atraso, é que eu levei mais tempo do que eu previa para fazer essa aula. Tá? Não foi óbvio. Para gravar foi rápido. Porém, para me embasar, para não falar besteira, eu que sou de matemática, eu levei um tempo maior do que eu estou acostumado. Beleza, gente? Valeu, abraço, presta atenção no site, presta atenção na rede social da escola, que vai ter mais informação lá, tá bom? Abraço. E se cuidem.